Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje estamos diante de mais uma aula de história do sexto ano, cujo tema é Civilizações da Mesopotâmia, Sumérios, Acádios e Amoritas. Então, para começar, em estudos anteriores nós aprendemos sobre a civilização egípcia e também o reino de Kush, né? E vimos também que essas civilizações, elas aproveitaram as águas do Rio Nilo para se desenvolverem em meio ao deserto. Que maravilha, né? Então, assim como os egípcios e os cuxitas, os povos da Mesopotâmia, eles se instalaram na região sobre as civilizações que, se aproveitando das águas de dois grandes rios, também se desenvolveram e criaram grandes civilizações. Vários povos se instalaram na Mesopotâmia, como os sumérios, acádios, amoritas, assírios e também os caldeus. Nesse estudo falaremos sobre os sumérios, os acádios e os amoritas. E você sabia que alguns dos mais importantes processos históricos vividos pela humanidade ocorreram na Mesopotâmia? Você também sabia que algumas das cidades do mundo se localizam nessa região? E você sabia também que o primeiro sistema de escrita surgiu entre os povos da Mesopotâmia? Pois bem, então a Mesopotâmia é uma palavra de origem grega e significa entre rios. Sendo assim, Mesopotâmia é o nome dado a uma comprida faixa de terra que é cortada por dois grandes rios, que é o Tigre e também o Eufrates, que desaguam ali no Golfo Pérsico. A Mesopotâmia, ela fica situada entre a Europa, a Ásia e a África, como vocês estão verificando aí nesse mapa ao lado. E devido à sua localização entre dois importantes rios, a Mesopotâmia atraiu muitos povos que ali se estabeleceram e fizeram história. As primeiras cidades da Mesopotâmia, elas surgiram ali, como eu disse, próximo aos rios. Então, era uma região onde se localizava, né? A Mesopotâmia, ela era caracterizada por pouca vegetação, clima muito quente, muito seco, isso durante a maior parte do ano. Então, os povos que habitaram nessa região, eles superaram desafios e aproveitaram as águas do rio Tigre e do Eufrates para irrigar a terra, cultivar alimentos e assim evitar os longos períodos de fome tão comuns naqueles tempos. Vejam bem, nessa região, vários povos construíram cidades e nos deixaram um importante legado. Foi também na Mesopotâmia que se desenvolveu um dos primeiros sistemas de escrita do mundo. Entre os povos que habitavam a região estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e também os caldeus. Vamos falar um pouquinho agora sobre os sumérios. Os sumérios, eles se estabeleceram no sul da Mesopotâmia por cerca ali do ano de 4000 a.C. E eles formaram importantes cidades como Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Essas cidades eram independentes umas das outras e cada uma delas tinha seu próprio governo. Por isso, essas cidades eram chamadas de cidades-estados. Mas para proteger suas cidades, os sumérios eles construíram em volta delas muralhas altas e com várias torres defensivas. Cada uma dessas cidades possuía um rei e uma divindade protetora. O rei morava em um palácio e era visto como um servidor que governava em nome da divindade. Os pomares, hortas e áreas de cultivo ficavam nos arredores da cidade. E dentro das cidades ficavam ali as casas, as ruas, as pontes, os templos religiosos, né? Os igarates e também o palácio. Aqui vocês estão diante de uma imagem que mostra aí como era essa cidade-estado. Quanto aos palácios e zigurates, né, para os sumérios, o palácio ele tinha grande importância social, pois além de ser sede do governo, era centro de poder e de riqueza. Os templos eram moradas dos deuses e possuíam várias repartições que serviam como casas, armazéns e oficinas. Já os zigurates eram monumentos religiosos na forma de pirâmides em degraus e rampas para se chegar ao topo. Então, aí na imagem abaixo, vocês estão vendo aí o que é um zigurate, tá? Era esse monumento religioso que tinha uma forma de pirâmide, mas eles tinham também ali degraus e rampas para chegar até o topo.
Falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da escrita, durante muito tempo se acreditou que a escrita surgiu primeiramente na Mesopotâmia. E novos achados arqueológicos, porém, indicam que em diferentes partes do planeta, várias escritas foram desenvolvidas em datas relativamente próximas, como as do Egito, Mesopotâmia, Índia e China, todas elas anteriores a 3.000 anos antes de Cristo. Na Suméria, o desenvolvimento da escrita não ocorreu de uma hora para outra. Foi um resultado de um longo processo que se originou da necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos dos templos e palácios e também a circulação de produtos. Então, essa escrita é a escrita que a gente chama de cuneiforme. Os primeiros registros da escrita cuneiforme são por cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Os sumérios, eles escreviam em tabuinhas feitas de argila úmida e essas tabuinhas eram colocadas no sol para secar. A escrita era feita com uma espécie de palito afiado de extremidade triangular, com o qual faziam sinais em forma de cunha. Por isso essa escrita recebeu o nome de escrita cuneiforme. As cidades sumérias viviam em conflitos permanentes, o que fez com que se perdessem sua força, facilitando sua conquista pelos acádios, povo que constituiu o primeiro governo centralizado da região, que é o que a gente chama aí de o Império Acádio. Falando um pouquinho sobre os acádios foram um povo da Mesopotâmia que dominou a região por volta de 2.400 anos antes de Cristo. Olha só, no reinado do monarca acádio Sargão o Grande, que perdurou aí de 1820 a.C. a 1881 a.C., ocorreu a unificação entre o sul e o norte da Mesopotâmia. Os acádios, eles dominaram os sumérios da região e incorporaram vários de seus aspectos culturais. Seu império teve curta duração, durou apenas cerca de 180 anos e ele foi enfraquecido por rebeliões internas e foi invadido por guerreiros nômades e se desintegrou. Aí vocês falam, mas 180 anos a senhora acha pouco tempo? Sim, foi considerado um tempo aí de curta duração. Falando sobre os amoritas é um povo semita vindo do deserto da Arábia e eles se estabeleceram ali no centro-sul da Mesopotâmia, né? E assim como os acádios, eles também construíram um poderoso império. A partir da cidade da Babilônia, eles iniciaram a conquista da Mesopotâmia e formaram o primeiro império babilônico. Durante o reinado de Hammurabi, que foi aí dos anos 1792 a 1750 a.C., o principal imperador babilônico, a Babilônia se tornou um importante centro urbano da época. Hammurabi, ele ocupou-se pessoalmente da administração de seu império, coordenando a construção de numerosos edifícios públicos, canais de irrigação e também açudes. Sua obra mais célebre, porém, foi um código de leis que influenciou e ainda influencia o mundo atual, que é o Código de Hammurabi. E após o governo de Hammurabi, uma série de povos, como os hititas, conquistaram a Babilônia, causando aí a desintegração do império. Enquanto isso, despontava na região o povo assírio. Falando um pouquinho sobre o Código de Hammurabi, embora não seja o primeiro conjunto de leis escritas, o Código de Hammurabi é um dos mais conhecidos. Esse código tem normas e leis em diversos campos da vida social e estabelece penalidades correspondentes para o que considera como crime. Eis aqui algumas de suas leis. O parágrafo 229 diz assim: se um pedreiro edificou uma casa para um homem livre, mas não reforçou o seu trabalho e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse pedreiro será morto. Parágrafo 230. Se causou a morte do filho do dono da casa, matarão o filho desse pedreiro. Parágrafo 231. Se causou a morte de um escravo do dono da casa, ele dará ao dono da casa um escravo equivalente. Então, aqui vocês viram que o Código de Hammurabi é aquela do olho por olho, dente por dente. Mas agora vamos exercitar um pouquinho o que nós aprendemos nessa aula. Vamos à atividade.
A primeira questão, vocês vão descrever a escrita cuneiforme que foi inventada pelos sumérios. Eu falei logo lá no início, né, como é que eles faziam, eles pegavam ali a argila, molhava, usavam uma paletinha fina. Então, descreva para mim como era essa escrita. A segunda questão, vocês vão me dizer como ocorreu a dominação dos acádios na Mesopotâmia. Então, como foi que os acádios eles dominaram ali aquela região? A terceira questão, quem foi o principal imperador dos amoritas e quais foram seus principais feitos? Olha só, preste atenção, o principal, tá? E a quarta questão, que foi o Código de Hammurabi. Então, vocês vão explicar o que foi esse código, né? Esse conjunto de normas, esse conjunto de leis, né? E a quinta questão, sabendo que em grego Mesopotâmia significa entre rios, explique por que as primeiras cidades se formaram nas proximidades de grandes rios. Olha só, preste atenção, né? Se era uma região seca, desértica, árida, e aí de repente tem ali alguns rios e aí as pessoas começam a ir para ali. Olha só, então vocês vão explicar por que as primeiras cidades se formaram ali nas proximidades desses grandes rios. E a sexta e última questão, vocês irão fazer uma pesquisa, vocês podem pesquisar no Google, vocês vão lá e coloquem, tá? Porque aqui em Vitória da Conquista, alguns rios cortam o município. E certamente esses rios influenciaram na formação da nossa cidade. Eles são homenageados com seus nomes na fonte luminosa situada na Avenida Olive Flores. É lógico que vocês não vão sair e ir lá na fonte luminosa, lá na Olive Flores, para ver esses nomes, tá? Mas quem quiser ir dar aquela volta, aquele passeio, fique de boa. Mas vocês vão pesquisar, pode colocar lá no Google quais são os 10, são 10, tá? Os 10 rios que cortam o município de Vitória da Conquista. Então é isso aí, galerinha. Espero ter ajudado e qualquer coisa é só chamar.